Colegas bancários, estamos diante de mais uma campanha salarial e todos sabem dos nossos inúmeros problemas. Um dos mais graves talvez seja a falta de pessoal. Os bancos foram fechando agências, demitindo empregados nos bancos privados, nos bancos públicos muito tempo sem concurso, e quando tem concurso nunca repõe a quantidade de pessoal que vai saindo através de PDVs, através de aposentadorias. Na Caixa, por exemplo, nós já tivemos 101 mil empregados e hoje nós só temos 87 mil empregados. Essa falta de pessoal não corresponde ao aumento do trabalho. Nesses anos todos aumentaram o número de clientes, o número de contas, das operações, dos créditos, dos financiamentos, dos contratos e principalmente do atendimento de políticas sociais, por exemplo. Então, hoje, cada bancário trabalha pelo que ele já trabalhava antes e pelo aquele colega do lado, cuja mesa agora está vazia. E nessa campanha salarial a gente escuta mais uma vez que quando a gente pede mais empregados, a culpa não é do banco, a culpa seria de um órgão que ninguém tem acesso, de um órgão que ninguém sabe exatamente como funciona, a chamada CEST. Pois bem, o que é a CEST? A CEST, que supostamente seria aquele órgão que impediria a Caixa de contratar mais empregados, impediria o BASA de contratar mais empregados, impediria o Banco do Brasil de contratar mais empregados, o BNB e tantos outros, a CEST nada mais é do que um órgão do próprio governo. Ou seja, o governo cria regras, no caso através da CEST, para impedir que os bancos que são do próprio governo contratem mais empregados. Então essa desculpa de que não podem contratar mais empregados porque estão impedidos, porque estão de mãos atadas, porque até entendem a situação do bancário, mas que não podem mais fazer contratações, foi desmascarada mais uma vez ontem. Nós, enquanto sindicatos da Frente Nacional de Oposição Bancária, aqui do Rio Grande do Norte, os companheiros também do Maranhão, companheiros de Bauru, no interior de São Paulo, e também em conjunto com outras associações e sindicatos, como a Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, a EBA, e também sindicatos de Goiás, sindicatos de Tocantins, sindicato do Amazonas, fizemos uma reunião dessa vez com a própria CEST. A CEST que é apontada tanto pelos banqueiros, tanto pelo governo em geral, pelos negociadores da Caixa, Banco do Brasil, BASA, BNB, e apontada também, contraditoriamente, pela própria Contraf e CUT, como aquela que é responsável por impedir que haja mais contratações, pois a CEST, em reunião ontem conosco, disse que todas essas discussões, inclusive sobre o aumento de empregados, sobre o financiamento dos planos de saúde, por exemplo, estão disponíveis para que possam ser debatidas, discutidas e alteradas na mesa de negociação. Vejam só, colegas bancários, a própria CEST dizendo que essas negociações são sim passíveis de mudança, desde que façam parte da mesa de negociação. O negociado, infelizmente, sobre tantos direitos isso não significou perdas, o negociado hoje vale mais do que o legislado. Isso vale para as nossas perdas, mas vale também para aquilo que nós podemos ganhar. Então, mais uma vez ontem, numa reunião dessa vez interna, mas é a discussão que nós já estamos fazendo na base há muito tempo, fica claro de que a gente não tem aumento de empregados nos bancos, porque isso não é colocado seriamente na mesa. Os bancos se eximem da sua responsabilidade dizendo a culpa é da CEST e a Contrafcut, a Contec aceitam isso passivamente. Nós não vamos aceitar, mais uma vez, essa desculpa, assim como a gente não vai aceitar a choradeira dos banqueiros em relação a não ter reajuste salarial, a ter que atacar nossa previdência, a ter que atacar o nosso plano de saúde, e nós vamos à luta. Semana que vem é mais um dia de luta, um dia de paralisação, e nós vamos à greve. Sem que haja negociação, sem que haja o atendimento das nossas reivindicações, os bancários estão preparados e é necessário paralisar e a greve mostrar para a FENABAN, mostrar para os banqueiros e mostrar para o governo Lula-Alckmin que os trabalhadores não aceitam mais a situação que se encontram e que nós vamos à luta, às ruas e junto com a sociedade mobilizar numa forte greve por mais direitos, por mais salários, por mais saúde, por mais previdência e principalmente por mais empregados. Os bancários precisam, o Brasil precisa e nós vamos à luta por mais essa conquista.